Podemos nos sentar, por favor? Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vou resumir a homilia e não vou falar, vou pregar, mas eu vou resumir a homilia num gesto que vocês vão levar para casa e vocês vão lembrar da homilia ao longo de toda a quaresma. Põe seu dedo assim, ó. A homilia é isso aqui, ó. Faz junto com o padre. Acabou. Deu para guardar? Não entendi ainda, padre. Ok, calma. Mas a homilia vai chegar lá no quarto domingo da quaresma. Eu vou dizer assim a vocês, não sei se vou dizer. Na quarta-feira de cinzas, qual foi a homilia? Está meio desconjuntado ainda. Mas é isso. Se você gravou, você entendeu a dinâmica inteirinha da quaresma. Quaresma não é luto. Quaresma não é tristeza. Não adianta a gente fechar a nossa cara, botar a cabeça para o lado e ficar fingindo piedade. Quaresma não é exterioridade. Quaresma é interioridade. É a beleza da igreja. Que coisa linda. Eu amo essa dinâmica da igreja. No Natal, você enfeita. Você põe luz, você põe enfeite, você mostra, porque você prepara para receber. A quaresma é o oposto. A quaresma você desnuda, não temos flores. Depois você vai ver que ao longo da quaresma nós vamos colocar aqui um cacto, uma outra coisa, para mostrar a aridez do deserto. Mas quaresma não é uma carinha triste. Quaresma é retorno, é voltar. Ou eu volto a Deus, ou eu volto ao pó. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Ou eu me recordo que eu preciso voltar para Deus. Fizeste-nos, Senhor, dizia Agostinho, Santo Agostinho, fizeste-nos, Senhor, para ti, e angustiado estava o meu coração enquanto não repousa em ti. Ou eu entendo que eu devo voltar a Deus, ou, queridos, ninguém escapa daquele dia derradeiro, que nós voltaremos à terra. Quaresma é voltar a Deus. Mas não é voltar a Deus somente com uma cara triste, com algo exterior. Quaresma é voltar a Deus de todo o coração. Aquilo que nos dizia a profecia: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então, a primeira dica do padre para a quaresma: ninguém tem que saber a tua abstinência. Ninguém. Tem gente que faz até, ai, minha Coca-Cola, ai, não estou aguentando. O que você quer? Aplauso? Parabéns, já conseguiu. Quer que alguém saiba o seu exercício quaresmal? O teu padre. E aqui tem dois. Você diz a mim ou o padre Manuel: padre, eu estava pensando em fazer isso.
que o senhor acha? Aí nós vamos conversar. Porque também, às vezes, o povo coloca uns exercícios quaresmais que nem a gente acredita. A pessoa já entra falando assim, não, isso não vou conseguir não. Ai, padre, nessa quaresma eu decidi. Eu vou todo dia andando para o meu trabalho. Onde é que você trabalha? Em São Paulo. Vai conseguir? Não. Não, a gente tem que ser honesto. Honesto com Deus. Não adianta você criar um trem fantasioso se você não vai conseguir. É melhor com honestidade você dar a Deus: Senhor, nesta quaresma, estes são os meus exercícios quaresmais. Por isso, quaresma não é externo, é interno que reflete no externo. Por isso eu disse, vocês vão ver que os cantos vão ser mais sutis, delicados. Eu entro falando com as crianças, mas eu vou falar com elas de forma mais comedida. Até explica, tá? Se alguém fala assim, mamãe, o padre não falou comigo direito. Não, é porque senão vai achar que o padre não ama mais, né? O padre não gosta mais de mim. Não, explica, porque nós estamos na quaresma. Então, queridos, quaresma é voltar a Deus. Não com uma carinha triste. Não com um texto ou um stories no Instagram dizendo: eu não aguento mais essa quaresma, eu tô doido que acabe logo, porque eu não aguento ficar sem o meu chocolate. Parabéns, você já conseguiu o aplauso que você queria. Não é que é pecado você falar do seu sacrifício quaresmal para alguém. Seu esposo, sua esposa. É até bom para as pessoas da sua casa eles entenderem que você está fazendo um ato de sacrifício. É bom. Só que você não precisa ficar colocando num outdoor. Então, queridos, quaresma é retorno. Mas é retorno para Deus. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E como é que eu faço isso, padre? Aí a gente chega no salmo de resposta. É reconhecendo o pecado. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Olha Davi. Essa é uma oração de Davi, que era rei. Quando o profeta vai até ele e fala: cara, você sabe o que você fez? Porque Davi ainda não tinha entendido o que ele tinha feito. Davi era rei, tinha mulher que queria. Ele se apaixona por uma. Vocês conhecem essa história dele? Ele se apaixona por uma e descobre que aquela mulher é casada. E aí o que ele faz? E Urias, que era fiel a ele, Urias era um homem fiel a Deus. E porque era fiel a Deus, era fiel ao rei. Ele chama Urias e diz: não, Urias, vem cá. Davi já tinha adulterado com a esposa dele, porque ele obrigou a esposa de Urias a ter intimidade com ele. Olha o tamanho do pecado. Quando ele descobre que ela está grávida, ele chama Urias e diz: Urias, estou te dando férias, hein? É férias que eu vou te dar. Vai para a tua casa e fica com a tua esposa. O que ele queria? Tinha DNA naquele tempo, sim ou não? Então ele ia para casa, ia ter intimidade com a esposa, e aí não ia ter dúvida de que aquele filho era de Urias. Só que Urias era fiel a Deus. Falou: não, rei, não vou para casa não, eu vou ficar aqui, o meu trabalho é estar aqui, é guardar o Senhor. Urias dorme na porta do reino, porque ele sabia que aquela era a função dele. E Davi falando: não, vai para casa, rapaz, eu estou te dando folga, toma, recebe aí, não, eu vou dormir aqui. Aí Davi, vendo que o trem ia ficar estreito para ele, chama lá o general dele e fala assim: pega Urias e bota Urias lá na frente de batalha. Por qual motivo? Quem vai para o fronte na guerra, o que acontece? Morre. Entendeu? Aí, depois que Davi, homem ungido por Deus, hein? Ungido. Davi não era um perdidão não, era um homem ungido. O profeta vai até ele e fala: rapaz, o que tu fez? Aí conta uma historinha. Eu não vou contar tudo não, vocês podem ler a palavra. O profeta conta uma historinha para Davi e fala: Davi, o que tu acha desse cara aqui que fez isso?
O cara tinha não sei quantas ovelhas, e ele foi lá e roubou a única ovelha do pobrezinho. Davi fica, ó, fulo. Esse homem merece a morte. Como é que ele faz isso? Aí o profeta chama assim: vem cá, Davi, vem cá, vem cá. Foi você que fez isso. Aí Davi cai em si. Entendeu o contexto que ele escreveu? O Salmo 50 é quando Davi entende: meu Deus, o que eu fiz? E aí ele se coloca diante de Deus e diz: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Olha o que Davi fala: eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mas Davi não para só no arrependimento, ele se arrepende, mas depois ele diz para Deus: olha que bonito: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Se o Padre pode dar para você, que essa oração de Davi seja sua, porque vai ser a minha. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo, e 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 mais uma vez, dai-me de novo um espírito decidido. Fala isso para Deus. A gente às vezes tem vergonha de falar com Deus os nossos pecados, como se Deus não os conhecesse todos. E a vergonha maior é saber que Deus conhece os nossos pecados e continua nos amando. Nós não conseguimos lidar com a indignidade, porque a gente prefere merecimento, como se o amor de Deus fosse merecimento. Que essa oração de Davi seja a sua e a minha nessa quaresma. Criar em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Deixa o Padre dizer uma coisa: se humilha diante de Deus. Se humilha diante de Deus. A gente não tem a coragem de se humilhar diante de Deus. Quando você pecar, e eu não estou dizendo que você vai pecar, mas se você pecar, pega essa oração e diz para Deus: criar em mim um coração que seja puro, dai-me de novo, acabei de pecar, Senhor, acabei de pecar, tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia. Reza o Salmo 50, separa, imprime, coloca na tela do telefone, faz uma cópia, deixa na bolsa, não sei, mas toma para você essa oração. Quaresma é retorno, é voltar a Deus. Ou eu volto para Ele e tenho vida, ou eu volto para Ele e lembro que sou apenas pó. O pó que nós vamos receber na nossa cabeça é lembrar que sem Deus nós não somos absolutamente nada, e voltamos ao barro. Quaresma é voltar para Deus. Por isso, queridos, a primeira leitura nos convida a rasgar não só as vestes, mas o nosso coração. É reconhecer que Deus é soberano. O Salmo nos recorda de pedir perdão ao Senhor, mas, e também, a segunda leitura diz: reconciliai-vos com Deus. Quaresma é tempo de reconciliação. Nós temos confissão todos os dias na nossa casa. Nós vamos ter confissão de segunda a sexta, todos os dias, você sabe disso. Domingo nós vamos ter o retiro quaresmal. Enquanto o padre estiver pregando aqui, o outro padre vai estar sentado lá. E quando o outro estiver aqui, o outro vai estar lá. Nós vamos atender confissão. Ninguém vai deixar de confessar, mas faça um bom exame de consciência. Mas o padre vai terminar. Lembra que eu disse? Qual que foi a pregação, a homilia do padre na quarta-feira de cinzas? Sabe o que é isso? É o que o Senhor nos convidou no Evangelho: oração, jejum e esmola. Não entendi, padre. Olha que bonito. Ah, como Deus é bonito, como Jesus é bonito, como Ele é sabido, como Ele é inteligente. Olha que bonito. A oração, oração. Por que oração? A oração me une a Deus. Oração. A oração me ajuda, me une
Eu vou usar um verbo esquisito que eu não gosto nesse sentido, mas precisa entender. Me reconecta. Que é estranho, né? Está reconectado. Mas é para a gente entender. A oração me une a Deus. Ele é a fonte. É dele que emana a graça. É dele que emana a santificação. É dele que emana o dom. Se eu não estou unido a Deus, eu não consigo nem isso e nem isso. Enquanto a oração me une a Deus, o primeiro gesto, oração. O segundo gesto é o jejum. Por isso é aqui, é no peito, é comigo. O jejum me fortalece a vencer as dificuldades. Por isso você faz jejum. E você sabe que só existem prescritos pela igreja 2 dias de jejum no ano, não sabe? Que é hoje e a sexta-feira santa. Ah, padre, mas eu quero jejuar outros dias. Por favor, faça. Mas a igreja te convida a 2 dias de jejum, hoje e a sexta-feira santa. E os outros dias do ano, padre? A abstinência, sextas-feiras. A gente vai falar rapidinho sobre isso aqui para a gente entrar na quaresma bem formados. A oração me une a Deus. O jejum me regula, me educa, me ajuda a vencer. Por isso você jejua. Você não jejua porque você está barganhando com Deus. Ó Deus, eu vou ficar sem comer hoje, hein? Estou te esperando a benção que você falou que ia me dar, hein? Cadê a benção? Não. O jejum me fortalece. O jejum me orienta. Quando eu consigo olhar para um trem de comer que eu gosto e digo, não vou comer. Posso comer? Posso. É lícito eu comer? É. Mas eu não vou fazer isso por amor a Deus. Quando eu consigo dizer não a algo que eu gosto, eu me sinto fortalecido para dizer não ao pecado. E o amor me une a Deus. As mamães aqui, que já tiveram neném, quando você teve o neném, você parou de comer um monte de coisa que você gostava, sim ou não? Podia comer? Podia comer? Era pecado você comer? Era errado você comer? E por que você deixou de comer? Por causa de alguém. O nome disso é o quê? Amor. Entendeu a abstinência? Eu não deixo de comer o chocolate, eu não deixo de beber o café, eu não deixo de beber a Coca-Cola porque eu não posso. Eu deixo de comer ou beber porque eu amo uma pessoa, e por esta pessoa eu vou me sacrificar. Mamãe, você deixou de comer tudo que você gostava porque poderia dar gases ou sei lá o que na criança. Mas porque você ama aquela criança, você deixou de fazê-lo. É exatamente assim a abstinência. Eu não deixo de comer o chocolate porque eu quero emagrecer. O nome disso é dieta. E eu não sou nutricionista. Eu sou padre. Não estou te passando uma dieta. Eu estou te convidando a abrir mão de algo que você ama por alguém que você ama mais. Essa é a abstinência. Oração me une a Deus. O jejum para que eu consiga dizer não ao pecado. Agora, eu vivo me esbaldando, eu não sei me regular, eu não consigo dizer não às minhas vontades. De verdade você vai conseguir dizer não ao pecado? Vai coisa nenhuma. Então, desculpa o exemplo, a abstinência e o jejum é o treino do jogador para a partida oficial. Entendeu? Você não faz o jejum só pelo jejum, você não faz a abstinência só é o treino. Eu estou me fortalecendo. Eu consegui dizer não. Eu consegui dizer não ao telefone. Eu não vou ficar o tempo todo no telefone. Para que eu consiga dizer não ao pecado quando ele bater a minha porta. Oração, jejum / abstinência. Sabem a diferença, né? Não sabe? Não tem problema. O jejum, 2 vezes ao ano. Posso fazer mais? Quando quiser, exceto no período pascal e nos domingos. Mas o jejum, como é que se faz jejum, padre?
Temos 3 refeições principais no dia, correto? Café da manhã, almoço e janta. Como é que você faz o jejum? Escolhe uma dessas refeições e faz ela inteira. Inteira significa normal. Também não é para comer um caminhão. Eu sugiro o almoço no meio do dia. As outras 2 refeições tão pequenininhas que não formem uma. Então o café da manhã hoje, por exemplo, você acordou, você comia pão, queijo, presunto, ovo frito? Não. Pega um pãozinho, abriu lá, presunto nem dá, né? Por causa da abstinência. Você passou uma margarina no pão ou come ele seco. Um bocadinho de café. E tá bom, chega! Almoço normal. E a janta, um lanchinho. Ou como o povo, eu vou trazer o diácono aqui, meu amigo lá de Aracaju. Eles falam assim, vamos merendar. Não é assim que fala? Quem é do Nordeste sabe como é que é, né? Vamos merendar. Vou fazer uma merenda. É uma merendinha, faz uma merendinha. Coisa pouca. Come um legume, come um... Isso é jejum. Ai, padre, eu achei que o jejum tinha que ficar sem comer até desmaiar. Não precisa. E se você quiser, pode, mas não precisa. O jejum faz uma refeição inteira. Eu sugiro o almoço, que é o meio do dia. E as outras 2 bem pequenininhas. Mas hoje é dia de jejum e abstinência. Não é dia de carne hoje. Boi, porco e frango, ave de modo geral. Peixe pode? Pode. Por que peixe pode ser carne? Você já comeu um peixe? Depois de meia hora você continua com fome. Porque é uma carne mais leve, não é? Eu nem sei se é mais ou menos nutritiva, não vou entrar nesse mérito. Mas é uma carne mais leve. Você come um peixe, depois de um bocadinho você está urrando de fome. Diferente de você comer um bifão. Você fica o dia inteiro com aquele boi morto na barriga, que é uma delícia, tá? Não sou contra não. Então hoje, quarta-feira de cinza, é dia de jejum e abstinência. Abstinência é não comer porco, boi e ave, ou animal de sangue quente. É isso. O jejum, a oração, me une a Deus. Unido a Deus, eu sou ungido pelo Espírito para conseguir jejuar, me fortalecer. Eu me uno a Deus, oração, jejum e abstinência. Oração, jejum e esmola, a caridade. Olha que coisa linda. Jesus é lindo. É entre mim e Ele, oração. Entre mim e eu mesmo, a minha honestidade comigo de dizer, eu não vou fazer isso. Entre mim e Deus, entre mim e eu mesmo, entre mim e o próximo. Que coisa linda. Não tem nenhum exercício quaresmal? Deixa o padre te dar uma dica para a gente acabar a homilia. Pega essas 3 atividades: oração, jejum / abstinência e esmola. Pega essas 3 coisas e acrescenta uma em cada. Entendeu? Tipo, não tenho um exercício quaresmal em relação à oração. O que eu vou fazer? Entendeu? Ah, já sei. Eu vou ler um pedacinho da Bíblia todo dia. Já sei. Eu vou visitar a igreja ao menos uma vez durante a semana e vou ficar 10 minutos com o Senhor no sacrário. Já sei. Eu vou rezar o terço todo dia. Pega a oração e coloca algum exercício em relação à oração. Tá entendido? Ficou fácil? Oração, jejum / abstinência. Eu já tenho o meu exercício quaresmal em relação à oração. Eu vou ficar 10 minutos depois, quando eu acordo, não vou pegar o telefone, vou fazer a minha oração matinal ali, vou ler a palavra. Aí é com você, fica à vontade. Mas escolhe algo sobre a oração, escolhe algo. Sobre o jejum e abstinência. Quarta-feira de cinza e sexta-feira santa, jejum. Mas e a abstinência? Lembra que a abstinência é comida, tá bom? É comida. Ah, padre, eu vou ficar sem ver o Instagram. Isso é sacrifício.
Isso é um ato de sacrifício, é um ato de penitência. Abstinência é necessariamente comida. Então já sei, eu não vou comer mesmo a carne nas sextas-feiras, porque não se come, mas eu vou oferecer aquela balinha que fica no console do carro. Todo mundo tem. Já fica ali. E você só lembra de comprar quando vai no mercado. Que aí você chega na caixa e vê aquele monte de bala, de chiclete. Aí você compra ali. Eu também sou assim, igualzinho a você. Então, em relação à oração, eu já sei o que eu vou fazer. Em relação à abstinência, ai padre, eu quero tirar o café. Ah padre, eu vou tirar o açúcar do café. Ah padre, eu adoro tomar um suco. Eu vou tirar o suco. Coisa pequena, meu povo, mas que você vai fazer com fidelidade. Tira algo da abstinência para você oferecer para Deus. Então, nesta quaresma, eu não vou comer isto. Já tenho algo relacionado a? Já tenho algo relacionado ao jejum, abstinência. Oração, jejum e esmola. Agora crie um gesto em relação ao próximo. Não é só dar dinheiro no sinal, não. Você não precisa dar dinheiro no sinal todos os dias, não. Mas tem alguém doente que você conhece? Vai visitar. Tem um familiar que você não fala há muito tempo? Manda uma mensagem. Faz algo na direção do outro. Se você tiver, se você lembrar da oração, do jejum, da esmola, maravilhoso. Faça algo em relação ao outro. Ah, essa semana eu vou dar esmola. Semana que vem eu vou visitar um enfermo. Na outra semana eu vou rezar pelos encarcerados, pelos que morrem de forma indigente. Se você tiver essas 3 coisas na sua cabeça, a sua quaresma vai ser maravilhosa. Um exercício em relação à oração, um exercício em relação ao jejum e abstinência, e um exercício em relação à esmola. É com você. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou visitar alguém do meu condomínio que vive sozinha, não tem mais família, não tem mais ninguém. Vou lá. Ô dona fulana, ô seu fulano, vim aqui, passei na padaria, vi esse bolo, ai que delícia. Ah padre, mas eu não estou comendo doce. Mas senta com essa dona, come. Pode comer, não é pecado não. Imagina tu visitar alguém que está sozinho, que não tem ninguém. Você levar um bolo, você não vai comer uma fatia? Come 2, tem problema. Entendeu? Porque você não está fazendo em relação aqui ao jejum, mas está fazendo em relação à esmola. Faça. E isso, queridos, nós vamos entender que a nossa quaresma vai ser diferente. Não exteriorizada, com carinha de piedade e textos enfadonhos no Instagram, mas vai nos ajudar a, de fato, voltar para Deus. Se essa quaresma lá na Semana Santa, no Sábado Santo, nós não estivermos mais próximos de Deus, não funcionou nada. Talvez você já tenha perdido até uns quilos. Sim, porque se você deixar de tomar refrigerante, você já emagrece sem perceber. Se você deixar de tomar refrigerante, comer doce, vai chegar comendo 5 quilos na quaresma lá na semana. Ainda vai falar, nossa, foi maravilhoso. Foi para o corpo, incrível. Mas para a alma, absolutamente nada. Por isso eu comecei dizendo, eu quero ser Jesus amado. Essa música é tão antiga e tão bonita. Como um vaso nas mãos do oleiro. Tem que ter coragem para cantar, Rompe minha vida, faz-me de novo. É difícil, tá? Porque quando o oleiro é aquele que trabalha o barro, quando ele está trabalhando o barro, que o barro ele fica torto, e se ele põe para cozer no forno e sai rachado,
não dá para consertar antes de quebrar. E ele quebra tudo, até virar pó. Aí depois ele junta aquele pó e joga água. E começa de novo a dar forma. Olha que frase difícil que o padre vai dizer. Deixa Deus te quebrar. Deus não vai consertar se antes Ele não te quebrar. Mas, como diz a palavra, se Ele fere, Ele cuida da ferida. Porque depois Ele vai jogar a água, e a água é o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos fazer homens e mulheres novos. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, diz para Jesus, eu quero ser um vaso novo. Feche um bocadinho os seus olhos e canta isso para terminar. Eu quero ser, reza com essa canção. Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro, rompe minha vida, faz-me de novo. Peça a você, o Senhor, eu quero ser. Diz para Jesus com a alma, eu quero ser um vaso novo. Ainda com seus olhos fechados, peça ao Senhor agora a direção. Oração, jejum e esmola. Pede ao Senhor para te mostrar algo que você deve fazer em relação à oração. Se você tem que acordar um bocadinho mais cedo para rezar, se você tem que passar a rezar o terço todos os dias, isso é um santo exercício. Se você tem que ler mais a palavra, se você tem que fazer uma leitura espiritual, pede isso a Jesus. Senhor, mostra aquilo que o Senhor deseja que façamos em relação à oração. Se você já tem algo em relação à oração, pede a Jesus, Senhor, mostra para mim o que eu tenho que fazer agora em relação à abstinência. O jejum eu já sei, Senhor, hoje, na sexta-feira santa, mas o que o Senhor deseja que eu te ofereça como uma abstinência? O que eu devo retirar, Jesus? Pede ao Senhor e ofereça a Ele, Senhor, eu quero te oferecer. Ao longo desta quaresma, eu não vou me alimentar deste alimento. Eu não vou consumir esta bebida. Pede ao Senhor. Mas diz a Ele também, Senhor, mostra para mim também uma mortificação. O que o Senhor quer que eu faça? Que eu tome banho de água fria? Que eu desça um ponto antes de casa e vá caminhando? Cuidado, por causa da violência na nossa cidade. Se eu devo, ao pegar um ônibus, a condução, mesmo tendo lugar, permanecer de pé, Jesus, é um sacrifício. O que o Senhor deseja, Senhor? Se o Senhor já te mostrou sobre a oração, sobre a abstinência, o sacrifício, pede a Ele agora, Senhor, me mostra aquilo que eu devo fazer em relação ao próximo. Qual é o ato de caridade? Dar a esmola, visitar os enfermos, rezar pelos encarcerados, dar um abraço aos preteridos, oferecer o perdão aos que erraram, ter a coragem de dirigir a palavra àqueles que ninguém mais cumprimenta, ter um olhar de carinho para aqueles que são marginalizados, rezar pelos desonestos, pelos maldosos,
pelos que roubam, pelos corruptos. Mostra, Senhor, que o Senhor deseja que eu faça, porque o meu coração é tão apressado em desejar a morte, em desejar o mal, em desejar que paguem, Senhor, na mesma moeda. Quantas vezes eu desejo isso e ainda chamo isso de justiça? A justiça cabe ao Senhor e não a mim. Por isso me mostra, Senhor, o que eu devo fazer em relação à esmola, à caridade. Pede ao Senhor e permita que Ele te mostre. Te mostrando estas 3 atitudes, você diz a Ele: eu te consagro, Senhor, para que eu possa bem viver, não de forma exterior, mas interior, esta quaresma. Rompe minha vida, faz-me de novo, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu vou fazer nesse momento a bênção